Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da meta 2 de gramática? Gente, o termo onde é um pronome na frase, mas como lugar onde trabalhamos, tá? Na frase 2, assinalada acima, o pronome onde é relativo. Por quê? Porque ele retoma um substantivo. O sujeito da oração, acabamos de encostar o carro na garagem da casa de campo, é um pronome pessoal que aparece oculto. Identifique esse pronome. Então, se acabamos, somos nós acabamos, correto? Então, oculto. No segmento, o simples fato de nós nos aproximarmos do verde já muda o clima psicológico dentro do carro. O termo nos é um pronome pessoal oblíquo reflexivo, tá, gente? Porque diz assim, o simples fato de nos aproximarmos. Quem se aproxima? Somos nós. Então, nós nos aproximamos, nós praticamos a ação, tá? Pronome oblíquo reflexivo. No trecho, aqueles que estavam tensos indo para a natureza. O pronome sublinhado é demonstrativo. Na passagem, já tornaram suas frases macias. O pronome suas exprime a ideia de posse, porque são suas, pertence a alguém. Lembrem lá, posse indica o pertencimento. Você está sendo possessivo, você está dizendo que algo é seu. No período, algumas brigas de casal vão se diluindo na passagem da cidade para o campo. O pronome evidenciado indica uma indefinição. Algumas são quantas? A gente não consegue dizer exatamente, por isso que é indefinido. Na parte, há algo errado nisto, o termo destacado é resultado da contração. Então, nós temos a contração aí da preposição e com o pronome isto. Então, alternativa B. Eu havia solicitado para que vocês fizessem um mapa, tá? Um mapa mental a respeito dos pronomes, tá? E também dos advérbios. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo de mais ou menos como é que vocês podem fazer este mapa, tá, gente? Lógico, isso daí vai da criatividade de cada um, vai da questão estética também que cada um quer colocar no seu trabalho. Então, mais ou menos isso para que vocês consigam visualizar o que exatamente que eu estou pedindo para vocês. Eu tinha pedido para vocês entrarem no link e realizar algumas atividades, tá, gente? Então, eu vou corrigir para vocês algumas atividades dessa aqui e as outras são feitas da mesma maneira. Então, só para vocês terem como exemplo, tá? Então, diz assim, leia estes versos. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Então, vejam que nós temos aí o pronome demonstrativo, essa, ninguém como pronome indefinido e o que como pronome relativo, certo? Neles há três diferentes pronomes, então indiquei ali. No verso 3, a palavra aqui aparece duas vezes. Quais são os seus respectivos antecedentes, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a palavra que e vão procurar o referente a quem é que está se referindo, tá bom, gente? Vamos para a questão 2. Considere as palavras em destaque no texto e responda os itens a seguir. Sem alterar o sentido, troque o termo a caça por um verbo seguido de um pronome pessoal oblíquo, de modo a evitar a repetição da palavra jaguar. Então, o que eu coloquei como sugestão para vocês? Caçá-lo, porque se torna um verbo seguido de pronome oblíquo e não modifica o sentido da oração, não altera, tá? Aí a questão C, que diz assim, como você sabe, os pronomes relativos retomam um termo anterior denominado antecedente. Identifique os antecedentes dos pronomes relativos
dos dois pronomes relativos destacados. Então, a resposta também foi apresentada para vocês aqui ao lado, tá? Onde se refere a Bolívia Oriental e qual refere-se à lenda, tá? A questão D. Por que que não é um pronome relativo? Porque, neste caso, está sendo usado como uma conjunção integrante, certo, pessoal? E a gente faz alteração por quê? Porque a gente troca as conjunções, os advérbios, para que não fique repetitivo, tá? F, a palavra causador é um adjetivo. Se alterar o sentido do trecho, substitua-o por um pronome relativo seguido de um verbo. Então, eu fiz a alteração ali, o qual causa, ou o que causa, certo, gente? Porque daí nós temos o pronome e temos o verbo, tá? Na sequência, a mesma coisa, tá, gente? Pronome demonstrativo esta, pronome pessoal reto eu, pronome pessoal oblíquo me. Então, e a questão 4, gente, a preposição entre ali exige o uso do pronome do caso oblíquo mim, tá? O uso está correto. A intervenção não altera o uso de mim, pois exige, porque este exige a preposição entre. Então, está adequado. Não podemos dizer que esse período está incorreto. A questão 6. Explique a ambiguidade causada pelo emprego inadequado do pronome pessoal na frase abaixo. Os lutadores se machucaram com as espadas. Então, a gente pode entender que os lutadores se machucaram com as espadas. Os lutadores podem ter machucado a eles mesmos ou eles podem ter machucado o adversário. Ou seja, um pode ter machucado o outro. Leia atentamente. Ao circular pelo almoxarifado, o guarda constatou a existência de ferramentas sobre as mesas, cujo proprietário desconhecia. Então, explique os dois sentidos aí. O proprietário desconhecia a existência das mesas ou das ferramentas? Na sequência, pede para que a gente faça a transcrição da frase e elimine essa ambiguidade. A sugestão que eu apresentei a vocês aqui. Ao circular pelo almoxarifado, o guarda constatou que sobre as mesas havia ferramentas cujo proprietário desconhecia. Então, eliminamos aí a ambiguidade. Questão a meta 3, gente. Produzir em uma folha de sulfite um mapa mental sobre os advérbios. Apresentar um exemplo para cada um. Use cores, pode ilustrar, seja original e criterioso. Depois de pronto, cole no caderno. Eu também quero pedir que vocês postem lá no mural do Iônica esses mapas mentais para que eu possa analisá-los. Segue aí alguns exemplos para vocês, gente, ó, de como que esses mapas eles devem ser produzidos, tá? Aí a questão de cor, de estética é muito pessoal, tá? Mas tem que ser feito com capricho, de uma forma organizada e também completa. Outro exemplo para vocês aqui, tá? Gente, então, por hoje é isso. Fiquem bem, se cuidem e realizem as atividades lá no Iônica. Pessoal, também é para vocês assistirem às aulas que a prof está gravando para vocês, tá bom? Então, nos vemos em breve, assim espero. Se cuidem, um beijo e até mais.